Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós temos mais uma aula de robótica, certo? Nessa aula, não vou usar o livro de vocês, mas eu vou usar um conceito que a gente já falou em sala de aula, que é o conceito de raciocínio lógico. Mas para quê? Na verdade, nós precisamos depois fazer procedimentos, precisamos orientar os nossos robôs no que eles vão fazer. Então, por exemplo, eu preciso definir no robô passo a passo do que ele precisa fazer. Então, isso chama-se raciocínio lógico em algoritmos. Então, nossa aula de hoje é raciocínio lógico nos algoritmos. Vamos lá? Bem, para isso acontecer, nós vamos apresentar para vocês algumas coisas interessantes. Então, montamos uma agenda, onde o primeiro tópico da nossa agenda é o raciocínio lógico. Como a gente falou para vocês, ele é imprescindível na nossa vida para várias coisas. Então, para fazer esse um algoritmo também. Depois, os conceitos fundamentais de algoritmo. O algoritmo, na verdade, ele é uma receita. Então, a gente precisa saber como é que eu vou fazer essa receita. Eu vou fazer ela de uma forma gráfica, de uma forma narrativa, certo? Então, existe uma nomenclatura, que é o terceiro tópico, de o que eu uso para o algoritmo, tá? E depois vamos representar isso nas três formas. No final da nossa apresentação, nós vamos mostrar para vocês algumas indicações e alguns joguinhos para vocês brincarem, ok? O raciocínio lógico ele é muito antigo, é uma forma, na verdade, já descoberta, já pensada por Aristóteles, inclusive ele é o pai dessa área, certo? Mas a gente, na verdade, tem algumas definições bem básicas de raciocínio lógico. O raciocínio é caracterizado como uma operação lógica, discursiva e mental, a qual é necessária para organizar dados, que são imagens, palavras ou números, através do uso de premissas a fim de alcançar uma conclusão. Ficou complicado? Ficou, né? Então vamos fazer por partes. O raciocínio, na verdade, ele é uma forma na nossa cabeça, do nosso cérebro funcionar. Então ele é uma operação lógica, certo? Por isso que é lógico, ele é feito pelo cérebro, certo? E discursiva, ele é um discurso, ele é uma forma de agir, certo? E ele é mental porque ele é pelo cérebro. Então, na verdade, ele é uma operação feita pelo cérebro que é necessária para organizar as coisas. Se eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, se eu vou dar essa aula, eu tenho que preparar na minha cabeça como é que eu vou apresentar as coisas, as imagens, as palavras, os números. Então, para qualquer coisa, eu preciso pensar com a minha cabeça, com o meu raciocínio, certo? E pensar no percurso que eu vou fazer. Por isso que ele é discursivo, dessa forma mental, certo? E através de premissas que são verdades. São coisas que eu preciso ter em consideração, levar em consideração, porque são verdades, para alcançar um objetivo, uma conclusão. Então, isso que está lá em cima, estou tentando definir para vocês como uma forma de pensar para que eu consiga chegar a uma conclusão. Abaixo, nós temos uma fonte, tem a matriz de Raven, certo? Isso é muito usado, principalmente em provas de concurso, em processo seletivo de empregos, na escola, que eles chamam de uma forma de você medir esse raciocínio lógico das pessoas. Então, alguns estudiosos, principalmente pessoas da psicologia, eles usam esse raciocínio lógico, essa forma de aferir, certo? Se você consegue fazer as coisas se concatenarem, se ligarem. Quando você pensa, quando você raciocina, você liga os seus neurônios para chegar a uma solução. Então, esses testes, essa matriz de Raven, ele é usado nesses testes para que a gente consiga medir isso das pessoas. Quer dizer que você é mais inteligente que o outro? Não quer dizer isso. Quer dizer que a sua forma de pensar é diferente da forma de pensar do outro. Ok? Pessoal, nesse slide eu trago para vocês um exemplo de um desses desafios usando a matriz de Raven, certo? Na verdade, nesse desafio, nós precisamos justamente ver como é que o nosso cérebro está funcionando para resolver um problema. Aqui nós temos três linhas, certo? Percebemos que existe uma lei de formação para me dar a solução. Então, muitas vezes o teste é colocado desse jeito. Ele coloca figuras, ele coloca engrenagens que vão se comportar de alguma forma e vão me pedir o que está faltando na figura, certo? Nesse caso aqui, nós temos três linhas dessa figura. Percebe que temos três triângulos na primeira linha, temos três circunferências na segunda linha e três quadrados na segunda linha. Já tem uma lei de formação, correto? Então, a minha forma de pensar, o meu raciocínio lógico está me levando a dizer para vocês que cada linha eu tenho uma metodologia, eu tenho uma forma
de delas acontecer. Primeira linha, só triângulos. Segunda linha, só círculos. Terceira linha, só quadrados. Isso é meu raciocínio lógico funcionando, ok? Na primeira linha, eu tenho que aparece linhas, né, nos triângulos. E percebe que o terceiro triângulo, ele é a combinação, certo? Do primeiro e do segundo. Estão acompanhando? Na segunda linha, eu tenho 3 círculos nela, certo? O primeiro círculo, ele é um círculo azul com a bola preta dentro. O segundo círculo já está diferente, né? Mas percebe que o terceiro é a combinação dos dois, né? O branco, da bola branca dentro, o círculo branco, o círculo azul e o terceiro círculo que é o pretinho, certo? Então, os 3 juntos me dá a terceira linha. Então, a solução para o meu desafio é quadrado, quadrado com listinhas e os 2 juntos, que é a próxima slide, ok? Aqui apresentamos para vocês a resposta do desafio. Mas qual foi a forma de pensar, qual foi o raciocínio para chegar nessa solução, certo? Que está na terceira linha, que é a primeira coluna com a segunda coluna, certo? Eles se juntam para dar a terceira coluna, certo? Então, o triângulo da primeira linha com o triângulo da segunda linha se junta e dá a resposta, que é o triângulo da terceira linha. E assim na segunda linha e assim na terceira linha, que é a solução. Então a solução sobrepõe. Mas professor, não está igual o quadrado da última linha com o quadrado da terceira coluna com o quadrado da segunda coluna? Está. Por quê? Porque na hora que eu ponho um sobre o outro, eu sobreponho, né, o quadrado. Então aparece só as listas de novo, ok? Beleza? Então, pessoal, o algoritmo, né, ele é, na verdade, uma representação para solucionar um problema. Então, aquele raciocínio lógico que nós falamos até agora, certo? Ele vai ser representado para nós definirmos como é que nós chegamos na solução do problema, certo? Então, ele é uma linguagem intermediária, né, entre a linguagem humana e a linguagem de programação. Entre a linguagem humana, que o ser humano entende, a de programação, que o computador, que o robô entende, certo? Então ela tem que ser intermediária. E ela pode ser representada de 3 formas. De uma forma narrativa, de uma forma de fluxograma, que são figuras, e de pseudocódigo, ok? Então nós vamos apresentar para vocês agora a cada forma de representar um algoritmo. Então, revisando, o algoritmo, ele é uma receita de bolo e uma forma de pensar para resolver um problema. Vamos lá! Na representação narrativa de algoritmos, certo? Eu expresso em uma linguagem natural, uma linguagem como a nossa humana, certo? Eu vou escrever, né, fazer uma narração de como é que eu faço a solução de um problema. Qual é a minha solução narrada para um problema? Então, um exemplo, trocar um pneu de um carro, certo? Como é que eu faço isso? Então eu vou escrever passo a passo, cada passo em uma linha, certo? O algoritmo tem que ser bem definido para chegar à solução do meu problema. Numa linguagem humana, numa linguagem natural, em português no nosso caso, certo? Então eu vou primeiro afrouxar as porcas. O primeiro passo é esse, então eu vou escrever afrouxar as porcas. Eu vou depois levantar o carro, certo? Para depois retirar as porcas. Vou trocar o pneu pelo estepe, depois apertar as porcas e aí eu baixo o carro. Fiz o meu procedimento. Professor, só tem essa solução? Não. Certo? Eu poderia dizer, eu vou abrir o porta-mala, eu vou pegar a chave de roda, eu posso ter um algoritmo com mais coisas, certo? Mas sempre temos que chegar a uma solução, certo? Eu posso ter um algoritmo mais detalhado? Posso. Eu posso dizer que eu preciso afrouxar as porcas primeiro, certo? Eu posso dizer que eu não sei fazer isso, eu vou pedir ajuda ao mecânico. Tá? Então, eu tenho, na verdade, várias formas de resolver o mesmo problema. A representação de fluxograma, ou seja, a representação gráfica, certo? Ela nos ajuda em outros aspectos. A narrativa, que a gente acabou de falar para vocês, ela acaba sendo mais simples, nós vamos usar muito em sala de aula isso, certo? Mas, às vezes, o fluxograma, ele nos dá detalhes de coisas que a gente precisa fazer no meio do caminho. Então, precisamos, muitas vezes, usar o fluxograma. Então, o fluxograma, ele é uma representação gráfica dos algoritmos e cada figura representa uma diferente ação, certo? Nós vamos ver isso nos próximos slides. Então, a figura ela tem um significado.
e facilita o entendimento das ideias contidas no algoritmo. Tem momentos no meu algoritmo que eu preciso fazer uma coisa ou outra. Então, na representação gráfica é mais fácil de ver essas coisas. Vamos lá, então. Como eu falei para vocês, na representação gráfica eu tenho várias figuras, vários elementos no meu fluxograma. Então, eu tenho figuras com seus significados. O início e o fim de um programa ele é representado por uma elipse, tá? Que aqui do lado estão todas as figuras, certo? Então, uma elipse para dizer quando eu começo e quando eu termino o fluxograma, certo? Eu tenho também operações de atribuição, que estão nos retângulos. Então, eu coloco retângulo, que eu vou dizer que uma variável recebe um valor, que uma ação é feita, certo? Também eu tenho operação de entrada de dados. Muitas vezes eu preciso buscar dados de fora, certo? Para resolver meu algoritmo. Que como você entra com dados no computador. Então é o retângulo dobrado que está aqui do lado direito, certo? Como fosse uma folha de papel, certo? Eu tenho também a representação gráfica do losango, que é onde eu tomo decisão. Eu posso fazer um caminho ou outro caminho, tá? Então nesse losango eu vou fazer essas representações de tomada de decisão. Eu tenho também a operação de saída. Meu programa às vezes pode me dar uma saída, um relatório, uma figura na tela, uma resposta na tela. Então isso vai acontecer justamente com a figura desse relatório, que parece um papel, certo? E aí tudo isso tem um significado no meu fluxograma. Para ficar mais claro, vamos fazer agora um fluxograma de uma situação real, de um problema real, certo? Nós vamos fazer, na verdade, uma programação de se um aluno foi reprovado ou não foi reprovado. Como é que eu faço isso, certo? Eu vou primeiro entrar, né, com o início do meu programa, com a elipse, dizendo que meu programa começa ali, o meu algoritmo começa na elipse, certo? A primeira coisa que eu faço é pegar as notas do aluno. Então vai ter o quê? Né? O retângulo com a parte dobrada, que é a entrada de dados, nós vimos no slide anterior. Então eu tenho as duas notas do aluno, nota 1 e nota 2, certo? Eu quero fazer o que agora? Uma ação, certo? Então representado no retângulo. Eu vou ter que somar, tirar a média dessas duas notas, certo? Aí essa média eu vou para dentro do losango e vou comparar com a média do colégio. A média do colégio é 7. Então se essa média for maior ou igual a 7, ele está aprovado, né? Se não, ele está reprovado. Então no losango eu vou tomar uma decisão. Se a média é maior ou igual a 7, aprovado. Se não, ele está reprovado. E terminei o fluxograma com uma elipse. Percebe que todos os elementos gráficos, né, a elipse, o quadrado com a folha dobrada, o quadrado inteiro, a atribuição de dados, o losango, tudo isso tem seu significado, ok? Então eu tenho aí início, pego as duas notas, tiro a média das notas, comparo essa média com 7, maior ou igual a 7 aprovado, menor do que 7 reprovado, terminando o fluxograma. Beleza? Então isso é uma forma gráfica de resolver um problema de aprovado ou não, ou reprovado. Beleza? Nesse ponto, apresentamos para vocês agora a representação em pseudocódigo. O nome pseudocódigo quer dizer que é quase um código de programação, certo? Não é uma programação ainda, mas está muito, muito, muito próximo do que uma linguagem de programação faz, certo? Então nós vamos apresentar para vocês uma forma de representar algoritmos que é mais detalhado, mais rico em detalhe. E é mais fácil de passar, de transformar isso numa linguagem de programação, certo? Isso é feito mais por quem tem mais experiência, certo? Mas certamente vocês, em alguns momentos da vida de vocês, vão usar isso. Então é uma aproximação do código final, escrito em uma linguagem de programação, em Pascal, em Java, como a gente conhece, certo? Python, entre outras. É um algoritmo, é uma palavra que indica o início da definição em forma de pseudocódigo, certo? Então nós temos o nome do algoritmo, para saber de que ele se trata, certo? É um nome simbólico dado ao algoritmo com a finalidade de distingui-lo dos demais. Então é o nome que eu dou para o meu algoritmo. Depois declaramos as variáveis, que consiste em uma porção opcional, que às vezes não tem, certo? Onde são declaradas variáveis globais, ou seja, que eu vou usar no meu programa. Usadas no algoritmo principal e no algoritmo que tem dentro também, o subalgoritmo. O subalgoritmo, um algoritmo pode ser composto de outros algoritmos, que a gente chama de subalgoritmo. Então ele consiste em uma porção pequena, opcional, dentro do pseudocódigo.
Então é como se fosse um algoritmo menor dentro de um maior. E o início e o fim são como lá no fluxograma, onde começa e onde termina as minhas instruções, o que eu vou fazer. Beleza? Então o pseudocódigo, ele é muito rico em detalhes e ele é muitas vezes usado pelo pessoal mais experiente, que já chega perto da programação. No nosso caso, eu estou dando como tipo de informação para vocês, que vocês sabem que existe, que vocês possam usar no futuro. Pessoal, aqui nós vamos fazer o cálculo da média de novo, só que agora em pseudocódigo, ok? Na verdade, pseudocódigo, vamos usar tudo que a gente usou antes, o meu raciocínio lógico para calcular a média, certo? Nesse raciocínio lógico, a gente vai usar aqui em pseudocódigo a nomenclatura de pseudocódigo. Então, primeira coisa, é o nome do algoritmo. O algoritmo se chama média, ok? Esse algoritmo, ele é composto de 3 variáveis. Variável N1, que é a nota 1, variável N2, que é a nota 2, e a média, que é a variável que é a conta matemática de média. Essas 3 variáveis são declaradas na segunda linha. Então, variável N1, variável N2 e média são reais. Por quê? A média pode ser quebrada, pode ser 8,5, 7,5, ok? Então, e a nota também. Então, essas variáveis são reais, são declaradas como real. No início, está dizendo qual é o meu conjunto de instruções para calcular a média. A média, ela vai receber as 2 notas, fazer a conta matemática e dar o resultado, ok? A primeira linha é leia N1 e N2. Leia vai receber a nota 1 e a nota 2 de fora. No computador, por exemplo, eu vou entrar com essas 2 notas. Como vai ser operado é outra coisa no futuro. Então, eu vou receber a nota 1 e a nota 2. Leia N1 e N2. Vou pegar média para receber esse resultado. Então, eu vou fazer a conta matemática N1 mais N2 e dividir por 2. E atribuir a média. Aparece aqui uma setinha para o lado esquerdo, que é o símbolo em pseudocódigo de atribuição. Então, eu vou fazer a conta matemática N1 mais N2, dividir por 2 e atribuir a média. Tudo bem até aqui? Com essa média, eu vou fazer agora uma tomada de decisão. Então, se a média é maior ou igual a 7, então uma coisa acontece. Se não, outra coisa acontece. Isso é uma estrutura de decisão. Se, então, se não. Certo? Essa estrutura de decisão é que eu vou tomar 2 caminhos diferentes. Se média for maior ou igual a 7, então uma coisa acontece, que é o que? Escrever aprovado. Se não for, outra coisa acontece, escrever reprovado. E terminei minha decisão. Isso é o se. É uma estrutura que você vai usar muito em muitos programas, certo? Se uma coisa acontece, eu faço uma coisa. Se não acontece, eu faço outra coisa. Eu vou tomar uma decisão. E termino o algoritmo. Então, aqui a gente tem em pseudocódigo o algoritmo de cálculo da média. Beleza? Como eu falei para vocês, raciocínio lógico e algoritmo, você tem várias formas de escrever. Você tem, na verdade, sempre que chegar a um problema, resolver um problema. Então, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui, certo? Tá nesse link, para mostrar para vocês que tem várias formas, ele fala no vídeo que você tem várias formas de fazer a mesma coisa. Você pode usar rabiscar, você pode ir por um caminho, você pode ir por outro. Porque, na verdade, não existem pessoas burras. Elas têm formas de resolver os problemas diferentemente. Certo? Não existe uma pessoa que não sabe raciocinar, existe sim, só que ela tem outras formas de fazer esse raciocínio acontecer. Tem gente que é um pouco mais rápido, tem gente que encurta os passos, tem gente que precisa de passos mais detalhados, mas na verdade nós precisamos sempre ter 2 coisas interessantes no algoritmo, como nós vamos fazer. Ele tem que chegar a uma solução, ele tem que ser completo, certo? Você não pode chegar no meio da solução, certo? Ele tem que ter começo e fim. O algoritmo tem começo e fim, ele não é infinito, ok? Porque senão não é um problema resolvível. E aí a gente precisa ver esse vídeo para tomar algumas decisões, beleza? Meus queridos, agora eu vou convidar vocês para raciocinar junto comigo. Vamos fazer um problema e resolver junto comigo. Você vai o meu raciocínio lógico. Muitas vezes eu penso muito rápido, às vezes me atrapalho com as coisas que eu faço. Mas é a minha forma de fazer, certo? Então nós vamos convidar vocês para ir ao Matifique. Lá vamos fazer um festival de pizza. Eu vou fazer com vocês agora, mas eu vou deixar vocês fazerem também em casa. Eu atribuí para vocês no Matifique para que vocês possam fazer. Vou deixar todas as instruções nos links para como é que chega no Matifique. Vocês vão entrar com a conta do plural sem problema nenhum, como vocês já usaram outras vezes.
vocês vão usar, e está atribuído para vocês entrarem, vocês vão enxergar o que eu pedi para vocês fazerem. Vamos fazer em casa, vamos entregar na outra semana. Mas se é um jogo gostoso, dá para fazer rapidinho. Mas faça quando vocês puderem. Inclusive, o Festival de Pizza. Nós vamos nesse programa fazer uma forma de pensar. Percebe que no início do programa tem algumas condições. Ele quer que fatiar a pizza em 12 pedaços, ele quer que você faça pizza com os ingredientes diferentes. Então tem algumas formas que são premissas, são verdades que eu tenho que saber, que eu tenho que respeitar para dar a minha solução. Então eu posso pensar de várias formas? Posso. Mas eu tenho que obedecer às premissas, às verdades, às exigências do meu programa, do meu problema, desculpa. Pessoal, eu trouxe para vocês agora um exemplo. Vamos fazer em casa de novo, no Matifica. Vamos fazer um festival de pizza, tá bom? Então eu vou brincar com vocês um pouquinho no raciocínio lógico de como fazer essa pizza. Percebe algumas coisas interessantes que a gente precisa ter. Eu vou cortar a pizza, tá, em pedaços de 12. Então eu vou escolher a pizza, tá, e usar a minha faquinha, né, para cortar em 12, ok? Percebe que eu tenho aqui os meus ingredientes da pizza. Então eu vou escolher champignon. Então eu vou trazer o champignon para cada fatia da pizza, ok? Percebe que eu tenho que ter champignon em todas as fatias da pizza. Mas assim, lógico está me dizendo isso para resolver o meu problema, certo? E aí eu vou colocar todos os champignons em todas as fatias das pizzas, ok? Vamos preenchendo, né? Colocando nosso champignon para ficar bastante gostosa da nossa pizza, certo? Esse champignon vocês vão fazer depois para temperar a pizza inteira, são 12 fatias, certo? Então vamos fazer as 12 fatias, certo? Ok? Fechamos nossa primeira pizza. Como é um festival, eu tenho 3 ingredientes, então eu tenho que ter mais 2 pizzas, né? Vou pegar agora a de azeitona, tá bom? Tudo só... Opa! O meu raciocínio lógico estava errado. Eu tenho que colocar primeiro o tempero. Eu tenho que primeiro fatiar a pizza, certo? O raciocínio lógico diz isso, ok? Foi até bom o errozinho por isso, certo? E aí eu vou agora temperar cada fatia da minha pizza igualmente. Estamos falando de fração, mas tem que ser a pizza gostosona. E aí vamos colocar em cada fatia, né, a minha azeitona, beleza? E aí eu vou colocando na minha pizza inteira todas as minhas azeitonas, certo? Esse joguinho está no Matifica, vou deixar para vocês como indicação também, beleza? E aí vou terminando aqui a minha pizza de azeitona, tá quase no final, certo? E aí eu vou temperar, acabei, certo? Falta o outro tempero, que é o nosso brócolis. Então mais uma pizza, ok? Então vamos lá, ó, primeiro eu vou fatiar, né? Fatiei em 12 pedaços. E agora eu vou temperar cada pedaço. Pode também o mesmo propósito. Uma coisa interessante nesse nosso algoritmo aqui é que as coisas se repetem, perceberam? Então isso vai acontecer muito em algoritmo, né? Que uma parte do teu problema, uma parte das tuas instruções são repetidas em cada vez, certo? Eu tenho a mesma coisa acontecendo em cada pizza. Cortar em 12 fatias, temperar cada fatia, são instruções que se repetem no meu procedimento. Então elas vão aparecer na instrução de laço, nós vamos ver nas próximas aulas, não nessa, beleza? Fechou o meu problema, ok? Então aqui a minha pizza é resolvida. Fiz as 3 pizzas, dos 3 sabores, vamos comer todas, ok? Se você não gostar de alguma, pode andar para o monstro, beleza? Bem, acho que vocês gostaram da pizza, vou deixar para vocês outros desafios. O da pizza também tá aí. Mas vocês vão gostar de usar mais o Matifica, usem sempre, é muito interessante. Eu digo muito que ele é um software que faz a gente pensar um pouco legal, um pouco melhor. E vocês precisam usar muitas vezes, sempre façam, perguntem. As instruções de usar tá no link da aula, ok? Então vou deixar para vocês dois desafios: o enigma de lógica e a solução de eliminação, beleza? Vamos fazer, vamos jogar, dificuldades me peçam, e a gente vai pensar no raciocínio que nós vamos usar para resolver esses problemas, ok? Percebe que é muito interessante quando você tem que eliminar algumas coisas para chegar na solução que você quer. São formas de raciocinar diferentes. Vamos lá. Deixo para vocês, espero que vocês fiquem todos bem. Bem, para concluir, tem um raciocínio lógico aí que eu deixo para vocês. Sai de casa só se precisar, tá? Só se precisar mesmo, fique em casa, né? É uma decisão nossa de segurança, então fiquem em casa,
fiquem mais em casa. É uma tomar decisão para facilitar a vida de vocês, da família de vocês. Se sair, usa máscara. Então nós estamos agora no nosso raciocínio lógico de se proteger. Então fiquem bem, um grande abraço, tô com saudade de vocês e até a próxima, tá bom? Meus queridos, grande beijo, tchau!